Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto da playlist de 2019 e o título é Discussão. É um texto de 19 de setembro de 2019. Então vamos lá. Tem uma frase que gosto muito, atribuída a José Saramago, que diz: Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização. E isso não é nada legal. Muito pelo contrário. É muito chato e desrespeitoso mesmo. Não há nada de mal em discutir, em discordar, desde que seja de forma saudável e desde que haja o exercício da escuta verdadeira. Porque na maioria das vezes as pessoas apenas esperam o outro encerrar a fala para despejar seu discurso pronto. Se as pessoas ouvissem e processassem a informação, mesmo que continuassem discordando, se poderia estabelecer um diálogo produtivo. Até porque ninguém está 100% certo ou 100% errado. Absolutamente nada nem ninguém estará totalmente certo. E muita coisa boa pode resultar de uma discussão em que as pessoas argumentam e escutam. Uma ideia daqui e outra de lá, junta, mistura, chacoalha e pá! Surge uma ideia nova, uma invenção, uma solução. Uma coisa importante a se ter em mente também é que cada um tem uma vivência, uma criação, um meio familiar, um círculo de amizades, um meio profissional, e tudo isso vai moldando sua forma de agir, pensar, seus valores e sua visão de mundo, que não será melhor ou pior do que as outras vivências, somente diferente. Então, embora muitas vezes discordemos, temos que ser empáticos e tentar ao menos entender o porquê do posicionamento alheio e respeitar somente isso. Ah, mas e se o outro não respeitar? Bom, aí é problema dele. Abandone a discussão e deixe-o esperneando sozinho. Até porque será uma situação improdutiva e que só trará desgaste. E o que isso agrega? Talvez somente o aprendizado de como não agir. Como dizem, faz a egípcia e saia da situação sem entrar na energia conflituosa. Isso não te pertence. O tempo é um bem valioso demais. Gaste-o com o que realmente vale a pena. Bom, quem nunca, né? Quem nunca entrou na pilha das pessoas que acabam provocando e a gente acaba entrando no conflito? Ainda mais nessa época, 2019, era uma época que estava muita discussão, muita polarização. E quando eu escrevi esse texto foi justamente porque às vezes, né, nas redes sociais principalmente, às vezes a gente posta alguma coisa, posta a opinião da gente, e acaba vindo alguém e querendo te convencer de que aquilo que você falou, da sua opinião, não está correto. E assim, cada um tem a sua forma de ver o mundo. Então, você pode discordar, mas você não precisa querer convencer a pessoa de que você está certo. Você pode até pôr lá, a minha opinião é essa, mas não ficar querendo convencer. E esse texto surgiu justamente de uma discussão de uma pessoa que, além, tudo bem, ela foi lá e falou que não concordava. Ok, não concorda. Só que ficou fez um texto imenso com milhões de argumentos e bota pesquisa e bota isso, bota aquilo. Só que assim, pesquisa depende do parâmetro que você usa, né? Então assim, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, você vai colocar uma coisa que na época, por exemplo, não foi nessa época, mas um tempo depois, na época da pandemia, por exemplo, você vai comparar o Brasil na época das picadinhas lá. Ah, porque
tal país já conseguiu fazer isso com a população inteira. Tá, o país é minúsculo, tem 100 pessoas, aí você compara com um país que tem 1000. Ah, então aquele conseguiu resultado 100%. Esse conseguiu auxiliar 200 pessoas. Ele já conseguiu mais do que o outro, se você for pensar bem. Ah, então aquele conseguiu 100%, esse conseguiu 20%, mas na verdade os 20% desse valem mais do que o 100 do outro. São mais pessoas. Então, assim, depende muito do que você, dos parâmetros que você tem, né? Então, não foi a respeito desse assunto, porque ainda não tinha tido, né? Não sei se ficou muito claro, né? Que a gente não pode falar certas coisas, mas estou falando das comparações que fizeram na época das picadinhas lá, né? E nessa época era outro assunto, mas aí a pessoa começou a vir com pesquisa, com um monte de coisa, mas que, assim, eu tinha outros dados, eu estava acompanhando outras pesquisas, então, assim, depende muito dos parâmetros. Então, não adianta querer ficar trazendo coisas para convencer o outro se a outra pessoa também entende do que ela está falando. Então, você tem uma visão diferente, você busca em outros lugares, em outras fontes, que não eram as fontes que eu concordava. E a pessoa ficou lá, e aí falava, e eu respondi, olha, só que eu não concordo, eu entendo que seja dessa forma, eu busco em outras fontes, eu pesquisei em tal lugar. E a pessoa insistindo, e aquilo começou a ficar chato demais, sabe? Mas, de uma certa forma, mas eu não queria criar ali uma inimizade, era uma pessoa até que, um amigo que eu gostava, então eu não queria criar um conflito, mas a pessoa ficou insistindo, até que chegou uma hora que eu acabei, sabe, tendo que dar um corte, sendo um pouco mais ríspida, e assim, e aí aquela situação me causou desconforto, né, porque eu não queria que tivesse chegado até esse ponto. Mas isso acontece ainda, né, até hoje a gente vê esses conflitos acontecendo. Só que hoje, por exemplo, se, se a pessoa vem e comecei a querer, eu simplesmente deixo falando sozinho, porque não adianta, com certas pessoas, a gente sabe que não adianta, a pessoa ela não quer discutir com você, ela não quer ter um diálogo, ela quer que você simplesmente concorde com ela. Então, com essas pessoas que a gente sabe que não adianta, que não vai ter uma troca ali de conhecimento, não vai ter uma troca de ideias, não vale a pena. Então, às vezes, é melhor deixar falando sozinho. Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, a duras penas, né? Porque, assim, nessa situação, né, que aconteceu, dessa discussão longa, e olha, sabe aquela coisa de texto, um fala, outro responde, um fala, outro responde, um fala, outro responde. É cansativo, é desgastante e a gente acaba ficando chateado porque acaba tendo que dar uma resposta mais é, grosseira ou mais ríspida, assim, para cortar, para encerrar o assunto. E é desagradável, né? E é um conflito desnecessário, porque acabou que cada um continuou com a própria opinião, e até quando a pessoa vem com aquele comportamento de querer convencer, isso já causa uma barreira, porque é tão irritado, todo mundo fica irritado, né, com esse tipo de comportamento. É tão irritante que a gente já passa nem a ouvir, nem a aceitar os argumentos do outro. É diferente de da gente estar trocando, já aconteceu com outras pessoas, a gente está trocando ideia, e aí eu falar uma coisa, a pessoa discordar, eu falar, responder, a pessoa discordar, mas tudo muito assim, na boa, na educação, cada um continuou com a sua opinião, mas sem conflito. Porque houve ali uma troca de ideias. Ah, eu penso assim, o que você acha? Ah, mas veja bem, olha esse argumento. Ah, e olha esse, não sei o que tal. Tudo bem, você não precisa concordar. Mas não precisa entrar em conflito, não precisa ficar insistindo com a pessoa e falando que o outro está errado. Você pode apresentar, olha, os meus argumentos são esses. Aí o outro fala, mas eu tenho esses.
Ah, ok, mas eu não concordo, a minha visão é diferente. E ok. Agora, quando a pessoa fica querendo insistir que você está errado, que você está errado, que você está errado, isso é desagradável. E é por isso que acaba acontecendo essas discussões. Ninguém é dono da verdade. Hoje, assim, eu entendo que nem as coisas. Quantas coisas eu já mudei de opinião, quantas coisas eu já me aprofundei mais e descobri que não era bem aquilo que eu entendia, que eu entendi a princípio. A gente não pode querer se achar o dono da verdade, a gente não pode achar que só a gente sabe das coisas, porque na verdade, hoje em dia, ninguém sabe de nada. As coisas estão tão confusas que ninguém sabe exatamente o que está por trás de tudo que está acontecendo. Muita coisa, eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa por aí, a gente vai se surpreender com muita coisa. Muita gente que a gente acha que tem uma opinião, às vezes, não muito positiva, a gente pode acabar descobrindo que aquela pessoa não é aquilo que a gente pensava. Né? Há pouco tempo atrás, lá no tempo no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, quanta gente que às vezes a gente nem gostava, a gente descobriu que não era é, tão ruim quanto a gente imaginava, vamos dizer assim. A gente vê que a pessoa ela pode não pensar, não ter as mesmas opiniões, não ter os mesmos valores, mas ela é uma pessoa que não é que tem um lado humano, um lado bom, só pensa diferente da gente, só pensa de uma forma que você não concorda, ou tem posicionamentos diferentes dos seus. Então, esse texto eu escrevi baseado numa situação concreta que me aconteceu, porque normalmente, quando todo cronista, né, a matéria-prima da gente para escrever um texto é justamente as situações do cotidiano. E principalmente no começo do blog, era muito das minhas observações e situações que eu vivenciava, ou situações que eu observava que aconteciam, não comigo, mas com outras pessoas. E aí eu, diante daquelas observações, às vezes eu trazia algumas reflexões sobre situações que eu via acontecerem e que valia a pena a gente pensar a respeito, coisas que aconteciam com, no meu entorno, mesmo às vezes situações de redes sociais, às vezes situações que aconteciam comigo, às vezes situações que aconteciam com pessoas conhecidas. Então, que às vezes trazem alguma reflexão para a nossa vida. Né? A gente observa aquilo e fala, poxa, olha, ou isso não é legal, ou isso é legal, vamos, né, é uma coisa positiva. Então é daí que surgiu essa questão, mas isso é uma coisa que a gente vê, principalmente né, nas redes sociais, a gente vê muito essas discussões, eu gosto de ler comentários, né? Então, às vezes, nos comentários a gente fica vendo assim umas verdadeiras é, guerras ali, né, de opiniões, e um xingando o outro e não sei o quê. Gente, é tão desnecessário, né? Você pensa, qual a necessidade? Ou, se você não gosta de alguma coisa, se há alguma coisa que você viu que você não concorda absolutamente, passa batido. Ou então, se é alguma pessoa que você acha que os valores dela são muito diferentes dos seus, que as opiniões dela não tem nada a ver com você, simplesmente você não segue essa pessoa, você não vê o que ela posta. É engraçado que às vezes a gente vê, né, as pessoas vão lá, vão discutir, e fala, e xinga, e fala, ai, por que eu vou deixar de seguir? Gente, você não precisa ficar avisando que você vai deixar, você simplesmente deixa de seguir. Qual a necessidade, né, de criar esses embates, né, desnecessários? Então, esse texto, na época, foi por conta dessa situação, mas é uma coisa que com o tempo, naquela época eu entrava muito nessas pilhas, assim, de discutir, sabe? Tanto é que, é, por muito tempo, né, as pessoas falavam, por que você não abre canal? É,
no YouTube, não sei o quê. Aí eu falo, gente, eu não tenho maturidade para isso não, porque se alguém vier me encher os pacovar, eu vou responder. E assim, com o tempo, amadurecendo, vendo que, entendendo que essas discussões eram desgastantes e não agregavam em nada na vida, foi que aí eu fui amadurecendo. E mesmo nas redes sociais, se alguém hoje vem comentar, eu simplesmente. Se é alguém que. O meu perfil, eu tenho 3 perfis, por exemplo, no Instagram. Então, que tem um que é um perfil meu como autora, né? Porque tem um livro que eu escrevi e que está na Amazon. Teve um outro uma noveleta assim que eu escrevi também, que não está mais na Amazon, porque foi uma antologia e que a gente tirou para desmembrar, porque eram 3 contos, 3 autoras, e aí nós desmembramos, mas eu não relancei o meu conto. Então, eu tinha criado este perfil justamente para divulgar os livros, inclusive a antologia que a gente tinha escrito. E tem o Instagram do blog, do Textos Soltos, onde eu coloco os textos semanalmente, que são lançados no blog, né, e os aqui do canal. E tem o meu perfil particular, que aí são as minhas opiniões pessoais, que esse é privado. Mas mesmo assim, às vezes acontece de alguém ir comentar ou fazer. Só que hoje em dia eu não ligo. Se eu acho que não, não interessa, já teve pessoas assim, já aconteceu de ter que bloquear, porque a pessoa foi muito agressiva. E eu simplesmente não discuti, eu simplesmente excluí, porque também é o tipo de gente que, se uma pessoa ela tá ali um perfil pessoal, que é normalmente com as pessoas que a gente tem mais, que são pessoas conhecidas ou amigos de amigos, às vezes acontece da gente ter. Mas se a pessoa ela é agressiva com você, ela não tem educação, ela te desrespeita, então não é uma pessoa que tem que estar ali, concorda? Aí eu simplesmente excluo, bloqueio e não discuto, porque não vale a pena, né? Então, assim, esse texto, hoje em dia, ele me traz mais essa questão da gente ter respeito pelos outros e que nem sempre a gente precisa dar a nossa opinião. E se a gente tiver intimidade suficiente com a pessoa para querer, né, mostrar o ponto de vista ou querer ter um diálogo com aquela pessoa, que seja de uma forma respeitosa. Porque se a gente tenta querer convencer o outro, isso é uma falta de respeito para com o outro. Você é uma atitude em que a gente se coloca numa posição de superioridade e que ninguém é superior a ninguém. Simplesmente a gente tem divergências e que se a gente conseguir criar um diálogo e trocar argumentos, trocar ideias, isso pode ter frutos, bons frutos para ambas, né? Para todas as pessoas envolvidas. Porque é aquela coisa, um fala uma coisinha aqui, o outro acrescenta ali, e pá, surge uma coisa nova. Às vezes a gente está estagnado ali, a gente não consegue enxergar outros pontos de vista, e de repente você consegue, misturando tudo, dali surgir uma coisa melhor, uma coisa que agregue para todo mundo. Então, esse deveria ser o resultado das discussões, né? Serem coisas que trouxessem crescimento para todo mundo. Mas é um caminho que a gente está aí trilhando, aprendendo todos os dias e entender também que tem dias que a gente está num, num humor uh, mais receptivo, tem dias que a gente está menos receptivo, então
que a gente consiga, inclusive, perceber essas nossas nuances, né, esses nossos desequilíbrios às vezes, e evitar certos conflitos e deixar para que a gente troque essas ideias quando a gente estiver em momentos assim de mais equilíbrio, de mais harmonia com a gente mesmo, de bom humor, né? Então, é bom para a gente. Esse texto é mais para trazer essa reflexão para os dias de hoje, né? Que não vale a pena, às vezes, a gente entrar em discussão, em embates que a gente já sabe que não vão produzir nada não vão agregar nada para a vida da gente. E é um exercício, né? Diário, né, gente? É um treinamento. A gente está no caminho, a gente está aprendendo, mas eu acho que estamos evoluindo. Eu, pelo menos, desse texto para cá, muita coisa já melhorei. Então, até por isso que eu abri o canal, né? Porque já tenho maturidade para isso, certo? Então é mais essa. Eu já falei um pouco desse assunto em outros textos também, porque esses tempos que a gente está vivendo, a gente acaba vivendo em meios mais conflituosos, né? Então é sempre bom refletir e tentar fazer reavaliações a respeito do quanto a gente está progredindo nesse caminho de equilíbrio e harmonia emocional nosso, né? Nessa maturidade emocional nossa, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.